Fala galera, Carlos aqui. E hoje eu trouxe uma questão que vai envolver EMC, tá? Então, como a gente gravou agora a última aula aí de EMC no módulo de matemática básica, eu decidi trazer umas questões para contextualizar vocês sobre o MMC, a importância dele, né? Porque a gente, no vídeo lá que eu expliquei, se você não viu, dá uma olhada, tá aparecendo por aqui no card. Não, aqui não, esse lado aqui, sempre erro, colado. Esse lado direito aqui, vai aparecer aqui, ó, aparecendo agora, ó, apareceu. Então, dá uma olhada lá, se você não viu a minha aula de MMC, dá uma olhada, tá bem legal. Só que lá eu faço de maneira mais direta, né? Como é que é maneira mais direta? Ah, faz o MMC e pronto. Só que aqui eu decidi trazer umas questões, né? Que vai contextualizar essa situação e cai bastante de concurso. Peguei duas questões aí bem interessantes, tá? Então, para você que é novo, que provavelmente veio do que concurso, seja bem-vindo, certo? Se você é meu aluno também, assiste aí, tamo junto. E é isso, e vou fazer duas questões aqui, essa questão aqui bem tranquilinha, e vou fazer uma questão também bem mais aprofundada também, que vai trabalhar a ideia de MC, tá? Então, essa questão aqui, ó, no Morro do Farol, da Praia de Torre, do Rio Grande do Sul, curiosamente existem dois faróis, né? Um deles pisca a cada 4 segundos e o outro pisca a cada 14 segundos. Sendo assim, após piscarem juntos, eles voltam a piscar juntos novamente em 4 segundos, 8 segundos, 14, 28, 56, né? Vamos ver. Então, acontece, como eu falei para você na última aula, eu falei que o MC, ele é a ideia também de que a gente pode fazer dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Então, a gente tem um evento X, um evento Y, e a gente quer saber quando vai ser a vez que eles vão se encontrar. E quando estiver fazendo esse tipo de evento, a gente vai usar o chamado MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. E se a gente fazer o mínimo múltiplo comum, a gente consegue fazer isso daí. Então eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a avó, tem uma avó lá, e aí a sua filha, a sua neta, por exemplo, Alessandra, visita a cada 3 dias, né? De 3 em 3 dias. E a sua outra neta, Josefina, visita ela a cada 5 dias, né? E quer saber quando elas vão se encontrar com a avó juntas. Como é que elas vão fazer isso? A gente vai fazer EMC, tá? Aqui, um farol, ó, presta atenção, que ele pisca a cada 4 segundos e o outro a cada 14. Então tem que fazer o EMC de 4, opa, lá ele, e 14, certo? E aí não tem como, né? A quinta série assim vai bater, né? Mas é uma questão. Então eu vou fazer o MC do 14 e do 4, tá? E aí como é que a gente faz para saber isso daí? É aquilo, né? Aqui é só a operação agora. Vou pegar o 4 e o 14, fazer aquela barrinha padrão, tá? E dividir, né? Qual o primeiro número? Fazer a fatoração agora conjunta, né? Aí vamos lá. Vamos fazer o MC. O primeiro que eu vou usar aqui é o 2. 4 dividido para 2, 2. 14 dividido para 2 dá 7. E agora? Dá por 2 ainda. 2 dividido para 2, 1. 7 por 2 não dá, repete. Tá? E agora por 7, ó, dá 1. 7 por 7 dá 1. O MC é o produto de todos os números primos que a gente achar aqui, tá? Então vai ser 2 vezes 7, tá? E aí como é que a gente fica? Fica 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2 dá 28, certo? Ou seja, quando tu fizer 20, a cada 28 segundos, eles vão piscar juntos novamente, tá? Bem legal essa questão. Então, lembrando, a cada 28 segundos. Então, em 28 segundos agora ele vai se encontrar, aí você multiplica por 2 para saber qual é o próximo, né? Aí você vai multiplicar o 2 por 2 por 2 por 2 e assim vai. Então, eles vão piscar toda vez que bater 28 segundos, os múltiplos de 28 segundos aí vão se encontrar, piscar juntos, tá? Bem interessante essa questão, certo? E agora eu vou trazer a outra questão, que é uma questão que eu particularmente eu quebrei a cabeça e vou mostrar para vocês o grande problema que ela é. Bom, essa questão, eu vou colocar a questão na descrição e eu não coloquei aqui as alternativas por questão de espaço, né? Então eu preciso de espaço para poder fazer a questão. E às vezes pode acabar não precisando demais. É uma questão um pouco complexa, né? Ela vai precisar um pouco mais de conta, certo? Então vamos lá. O que acontece? Essa questão aqui eu achei ela muito ruim, não por questão que ela é difícil ou questão que é alguma coisa assim, não. É questão que ela foi muito mal formulada. E o que acontece? Ela fica entre a beira de poder ser anulada e ao mesmo tempo não poder.
tá? E já já eu vou explicar para vocês o porquê disso daí, tá? Ó, a questão fala, considere dois conjuntos, alfa que contém todos os números inteiros estritamente positivos, tá? Então, perfeito. Então, aqui nós já vamos trabalhar com a ideia de positivo, tá? Calma aí, desculpa. Tive que botar a caneta aqui. Então, são todos positivos. Ou seja, não vai entrar número negativo. Então, a gente tem poucos números, vamos dizer assim, né? Menores que 2024, tá? Então, beleza. Então, a gente tem um conjunto alfa, tá? Vou botar o alfa literalmente como a letra grega. E aí o alfa, a gente começa lá. Ele falou que é um número inteiros, não é? Então a gente vai começar com 0, 1, 2, aí vai, né? Até quanto? Menores que 2024. Se é menores que 2024, então tem que ser 2023 o último, certo? Porque para poder incluir o 2024, ele tinha que falar menor ou igual, certo? Como ele não falou menor ou igual, a gente vai botar até 2023. O beta. O beta, ele já é uma misturazinha aí. Porque ele falou que o beta ó, contém todos os números menores que 2023, que são múltiplos de 3 ou de 5. Beleza, qual é o primeiro número inteiro que nós temos? É o zero. Aí vamos lá, esse ou, pessoal, não é exclusão, tá? O ou na matemática é a soma, então toma bastante cuidado em relação a isso, tá? Acabei fechando aqui agora que eu acabei esquecendo. Então, o que acontece? São os múltiplos de 3 ou 5, quer dizer que é para pegar tanto de 3 quanto de 5, tá? Porque se a gente colocar o E em vez do ou, o E é aí no caso da outra ideia já, entendeu? Então toma bastante cuidado com isso, certo? Então, ó, qual seria o primeiro múltiplo? O primeiro múltiplo na beta seria o 3, certo? E depois seria o múltiplo de 5, que é o próprio 5. Depois pode vir um 6, não é? É. Aí depois do 6, o próximo múltiplo seria qual? O 9, né? O 9 que é de 3. E depois o 5 que é 10. E por aí vai. Até quanto? Menor que 2023. O que acontece? 2023 não está sendo incluído. Qual que está sendo incluído? É o 2022. O 2022 pode entrar aqui? Vamos ver. Ele tem que ser múltiplo de 3 ou de 5. Vamos ver se ele é por 3. Para saber se o número é múltiplo de 3, você soma os algarismos. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Se o resultado da soma for um número múltiplo de 6, então o número todinho é. Então 2022 está fazendo parte do nosso intervalo. Tá? Só que é agora que vocês têm que tomar o cuidado, que foi a questão que tomou quase 2 horas do meu dia por um detalhe muito besta, certo? E que, na verdade, para quem é matemático mesmo, quem é professor de matemática, vai entender o porquê do meu questionamento em relação a essa questão. O que acontece? Essa questão, ela não vai dar certo desse jeito aqui, tá? Carlos, então o que tenho que fazer com ela? Simples, chorar. Por quê? Porque, na verdade, essa questão só vai dar certo se eu excluir o zero. Ou seja, a banca considerou que o zero ele não é um número inteiro, certo? Então ele falou, a questão fala, alfa contém todos os números inteiros estritamente positivo. O zero não poderia entrar? O zero tá, né? Ele tá lá, mas ele não tem sinal, mas esse ele é um número inteiro. Ele não é negativo, tá? Então por que que não pode entrar também na parte positiva, certo? Mesma coisa do beta, tá? Então assim, é um questionamento que pode gerar dupla interpretação, se o zero vai entrar ou não. E o que acontece? Eu fiz com isso, deu uma pequena diferença lá de 2 algarismos, certo? Logicamente, 2 algarismos é muita coisa, né? Qualquer coisa que não chega no resultado exato dá problema, né? Então esse é o grande problema da banca. A banca não considerou o zero como um número inteiro, tá? Então ele considerou quais? O 1 e o 3, ou seja, o alfa começava a partir do 1 e o beta a partir do 3, certo? Então esse é o grande problema da questão. Ela não vai dar certo você incluir os zeros aqui, vai dar uma diferença de 2 unidades no final das contas, tá? E aí, quando eu fui fazer a questão, eu fiz do primeiro jeito incluindo o zero, que não vejo problema de entrar o zero, e depois eu fiz excluindo. Quando eu fiz excluindo, aí deu certo a questão, tá? E ela não foi anulada, tá? Então vamos lá. E agora a gente vai trabalhar com a nossa questão, certo? Deixa eu botar aqui uma outra caneta. Deixa eu ver se essa caneta aqui tá boa. Ah, tá boa. Vai ter que fazer a ponta, né? Aí vamos lá. O que acontece? Aí no beta, né? Vamos voltar agora para a questão. O beta, o que acontece com ele? O beta, ele não tem uma relação, né? Se ele fosse uma relação que subisse de 2 em 2, de 3 em 3, era de boa. Do 3 foi para o 5, subiu 2, para o 6 foi 1, depois foi 3, depois mais foi 1.
Ou seja, não tem assim, um padrão. Então a gente não tem como usar nem PA nem PG. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que separar em duas partes, tá? Então isso daqui é o que nós temos. O alfa, nós sabemos que ele quer saber, né, na verdade, ele quer saber a soma dos elementos do conjunto. Então aqui nesse conjunto aqui, ó, nós temos quantos elementos no alfa? Temos literalmente de 1 a 2023, que é 2023 elementos, certo? Esse daqui é o que eu preciso saber. Eu não sei ainda, tá? Eu não sei ainda quantos elementos tem. Então, vamos partir para a questão. Aí na questão, aí que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou calcular, saber quantos múltiplos de 3, né, excluindo o zero, tem nos múltiplos de 3, tá? Dentro desse beta. Vamos fazer isso daqui? Então, ó, vou botar aqui, ó, os múltiplos de 3. Múltiplo de 3, nós temos quais? O primeiro seria o zero, mas eu vou pular, então eu vou pôr 3, tá? O zero não vai entrar nesse caso aqui também. Então 3, depois quem? 6, né? De 3 em 3, né? Vai subir de 3 em 3, então vai ser 9, 12, por aí vai. Então, ó, esse aqui vai daqui até onde? Qual é o máximo que ele pode ir? Até 2022, certo? 2022. 2022. E aí? E aqui? M de... No caso agora, o próximo múltiplo seria o de 5, tá? Os de 5. Aí vamos lá. De 5, começa a parte de quem? Do próprio 5. O zero não pode entrar também. O 5, depois 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Certo? Até quanto? No caso, o máximo seria até 2022. Só que o que acontece? 2022 não é divisível por 5, então só vai até 2020. Certo? Só vai até 2020. E agora? Agora temos outro problema. Aqui nós temos quantos? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, nós temos o n igual a quanto? Bom, de 3 até 2022, nós temos que saber quanto tem. Como é que a gente faz para saber isso? Você pode fazer PA, não tem problema, tá? Só que um jeito mais racional de você fazer seria você pegar 2022 e dividir para 3, né? 2022 e dividir para 3 vai dar quanto? Vai dar 674, tá? E aqui? Aqui a gente vai pegar 2020 e dividir para 5, né? 2020 dividido para 5 vai dar 404, tá? Eu já fiz essa conta e tal, lógico que você pode conferir aí para ver se está certo e voltar para a questão, tá? Mas em si esses aqui são totais. Então aqui ó, nós temos 674 e 404, certo? Se a gente for somar isso daqui, ó, vai dar quanto? 4 mais 4. Vamos ver o total de elementos? 4 mais 4, 8. 7 mais 0, 7. 6 mais 4, 10. Então a gente tem 1078 elementos, que no caso são os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. Só que preste atenção, vai ter um certo problema se a gente só deixar isso daqui, 1078. Por quê? Porque preste atenção, no 3 vai ter um número sempre em comum com o 5 às vezes, não vai? Ó, o 3, por exemplo, o 15, né? O 15, ele vai estar aqui nos múltiplos de 3? Vai, porque 3 vezes 5 é 15. E no múltiplo de 5 também não vai estar? Aqui, o 15 aqui, ó. O 15 também vai estar aqui. Aí o 30. O 30 também vai estar aqui, porque ele é múltiplo de 3. 3 vezes 10, 30. E 30 também divide por 5. Então, o que acontece? A cada 15 elementos, nós vamos ter números em comum. E como é que eu sei que é 15? É simples, porque eu tenho que saber quais são os múltiplos em comum entre o 3 e o 5. E como é que eu faço para saber quais são os múltiplos em comum com 3 e 5? Eu vou fazer o EMC de 3 e 5, certo? 3 e 5. Aí como é que a gente, ó, aqui se você for mais ligeiro, você vai saber que são múltiplos, são primos entre si. E quando os múltiplos são primos entre si, o que acontece? É só multiplicar, 3 vezes 5, 15. Mas se você, né, não tem muita confiança, faz o MMC, normal. Ó, primeiro que eu vou pegar aqui vai ser o 3. 3 dividido para 3, 1. 5 por 3 não dá, então repete. Vou botar o 5 de novo. Vou botar 1 aqui. 5 dividido para 5 dá 1. Aí, ó. 3 vezes 5 é 15. Então, o NMC de 3 e 5 é 15. Eu vou apagar essa parte aqui, pessoal, para a gente poder economizar espaço. Não sei até aonde vai a questão, tá? Que a gente tem pouco espaço aqui nesse bloco de notas que eu gosto bastante. Só que, infelizmente, a gente tem pouco espaço. Tá? Então, o NMC de 3 e 5 é 15. Certo? Ou seja, os múltiplos de 15 vai começar a parte de onde? Vão ter que excluir o zero também. Então, ó,
vai por 15. Qual o próximo? 15 vezes 1 é 15. 15 vezes 2 é 30. Depois, 45. Até onde, pessoal? Eu já calculei isso aqui também, tá? Vai até 2010, certo? Ai, Carlos, mas como é que eu faço para saber se é 2010 mesmo? Simples. Qual o intervalo máximo do beta? É 2022. Pega 2022 e divide por 15. Você vai achar aí, ó, 134, tá? Ou seja, 2010 não, desculpa, 15 vezes 134 vai dar 2010. Ou seja, esse daqui é o último número que é múltiplo de 15, tá? E aí ele é divisível por 5, então ele também vai estar nesse intervalo do beta, tá? Então realmente, presta atenção, pessoal, se você não está entendendo, você volta o vídeo, tá? Porque realmente é uma questão complexa, tá? Aí acontece, agora nós temos que saber quantos números nós temos nesse intervalo, porque acontece, cada númerozinho desse daqui, cada múltiplo de 15 desse, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai estar nesses dois conjuntos. Eu não posso repetir duas vezes, né? Porque eu vou somar, se eu deixar 1078, eu vou somar 15. O 15 eu vou somar duas vezes, o 30 eu vou somar duas vezes, 45 eu vou somar duas vezes. Isso não pode acontecer, certo? Então tem que tirar essa interseção aqui dos dois, tá? E aí como é que faz para a gente saber? Aqui a gente vai ter que pegar também 2010 e dividir para 15 para saber quantos números nós temos aqui. Quando você pegar 2010 para 15, você vai achar igual a 134. Agora sim. Agora, se eu pegar o total, que é 1078, e subtrair 134, vai dar quanto? 8 menos 4? 4. 7 menos 3 dá 4. 0 não dá, então eu vou pedir emprestado, vai ficar 10 aqui, e aqui vai ficar 0. 10 menos 1, 9. Ou seja, nós temos 944 números em comum, tá? Aí aqui, viu? Tá vendo que por que eu encurtei? Realmente porque tem pouco espaço, tá? Aí acontece agora, então achamos aqui o total de beta. O total de beta é 944. E agora? Ele quer saber a soma dos elementos, né? Aqui é outro problema também que tem na formulação da questão, que a soma dos elementos é uma coisa, você teria que somar os elementos literalmente, 3 mais 6 mais 9 mais, né? Não tem sentido. Teria mais sentido falando, se a gente falasse assim, a soma do total de números de elementos, né? Não dos elementos. A gente vai ter que somar os elementos? Não, tem que somar o número de elementos. Então, quer saber quantos? Podemos dizer que a soma dos números de elementos dos conjuntos alfa e beta é igual a... Aí eu vou pegar o 2023 e somar com 944. 2023 mais 944, ó, 2023 mais 944, 3 mais 4, 7. 2 mais 4 dá 6. 0 mais 9, 9. 2 mais nada dá 2. Pronto. Achamos nosso gabarito, certo? 2.967. Dá arriscar várias vezes aí porque é uma questão que me deu muita raiva. Mas foi por questão mesmo de malformulação da banca, tá? E o que acontece? É uma questão realmente complexa, dá uma voltada, eu sei que pode ter confundido um pouco e tal, mas realmente é uma questão mais complexa. Que eu gostei bastante dessa questão, se ela tivesse sido bem melhor elaborada, né? Ela envolve PA, ela envolve múltiplos, MMC e tal, envolve um pouco de lógica, então é uma questão muito boa, certo? Só que acontece, aí lá, se a gente fosse fazer daquele jeito lá, ia dar 2.969, né? Então, e duas unidades de diferença para a pessoa que faz matemática, para a pessoa que faz bastante questão, sabe que às vezes nem sempre, eu vou marcar o mais próximo. Nem sempre, todo mundo sabe que nem sempre isso vai dar certo, marcar o mais próximo. Aqui, no caso, daria, mas nem sempre acontece isso. Então, esse é o problema da questão, que é uma questão que é muito, por mais que ela seja muito boa, que eu gostei bastante, é uma questão que deu esse problema, tá? Tira um print se você quiser aí, tá? E outro problema, ela não cabe. Por que que muita gente. Eu fui pesquisar também a questão para ver se tinha algum pedido de anulação, alguma coisa assim. E ela não foi nem pedida para anulação. Né? A banca nem sequer demonstrou qualquer coisa. Né? O que acontece? Porque muita gente que acertou a questão, ela. O que aconteceu com ela? Ela provavelmente não viu que valeria a pena. Porque quando você anula uma questão num concurso público, essa questão, você vai perder a questão. Né? Ou seja, para quem acertou não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para quem errou. Ou seja, quem acertou
Por mais que a questão estivesse, né, a pessoa que acertou no chute, né, vamos dizer assim, que acertou falando, vou botar que é o mais próximo e pronto, vai dar certo, né, vai que depois ela deve ser anulada. Quem fez isso e acertou não vai pedir anulação. Por quê? Porque ajudaria as pessoas que errou a questão. Então, essa é uma questão também que daria muito polêmica se fosse também anulada. Então, é uma das questões, às vezes, que aparece, que às vezes a anulação não vale a pena para as pessoas que chutaram e acertaram por questão de má formulação da prova, certo? Então, é uma questão que eu achei muito sacana por causa disso, mas muito legal pelos conceitos dela, tá? E espero que tenha entendido aí minha indignação em relação à questão, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, chama no Instagram, tá? @mfmatematic, tá aí na descrição, certo? É isso aí, muito obrigado, até a próxima aí, valeu!